ceia, amém? Então, Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 35. Depois nós vamos ler alguns textos mais ali. João 6, 35 diz assim: Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Amém, queridos? Nós sabemos que nosso Deus é um Deus que supre naturalmente, e Ele supre totalmente espiritualmente. Amém, queridos? Nós precisamos entender que Deus é Espírito, e importa que aqueles o adorem em espírito e em verdade. E aqui Jesus falando ao povo, Ele dizendo, olha, o povo falando, eu já ministrei sobre isso esses tempos atrás, que o povo falava, nós recebemos o pão de Moisés lá no deserto deu o povo para os nossos antepassados, é Ele que nos deu. E Jesus falou, olha, não foi Moisés que deu, mas foi o Pai que derramou sobre vocês o pão do céu, e de uma forma natural, que era expresso naquilo que é espiritual. E Jesus naquela hora, para este povo que Ele estava falando, Ele disse, olha, eu sou o pão da vida, aquele que traz vida sobre vocês. Quem vem a mim nunca mais terá fome, nunca mais terá fome. Queridos, nós estamos vivendo num tempo que as pessoas, mesmo aqueles que se alimentaram no início de Jesus, aquelas vidas que entregaram as suas vidas para Jesus, por muitos momentos, e podemos dizer que até essa pandemia veio para trazer um contraste com a vida do povo. Muitos nessa pandemia, nessa parada, nesse tempo que tem tido, tem muitos que têm se aproximado mais de Jesus e se alimentado do pão da vida. Mas tem muito nesses dias que, mesmo tendo experimentado o pão da vida, por um tempo estão sem comer do pão da vida. Jesus tem sido de uma forma esquecido por muitos. E eu quero nessa noite trazer algo para o nosso coração, queridos. Que Jesus falando, Ele disse, olha, aquele que vem a mim, nunca mais terá fome. O encontro, queridos, tem que ser pessoal, de nós irmos até Ele. Ele falou, aquele que vem a mim, nunca mais vai ter fome, porque eu vou saciar. E a fome que Jesus está falando não é simplesmente uma fome de um pão natural. Porque se nós lembrarmos, queridos, Jesus quando foi tentado no deserto, e naquela hora Ele estava com muita fome natural. Vocês entendem que, querido, Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, e ali Ele jejuou 40 dias e 40 noites. Jesus não estava, aquele 40 dias, 40, Ele estava em íntima comunhão com o Pai. Então Jesus não tinha uma necessidade de um alimento naquela hora espiritual. Mas Jesus começou como homem na terra a padecer por algo físico. A Bíblia fala que Jesus, ele teve fome, e Satanás veio e ofereceu para Ele pão. Ele quis tomar Jesus naquilo que era natural. E naquela hora Jesus, Ele declarou, olha, nem só de pão viverá o homem, mas o homem vai viver o quê? Do que vai viver, querido? Que Jesus falou. Do quê? Fala mais alto. Do que vai viver? Palavra. Querido, nós nos alimentamos, o nosso alimento era a palavra. Amém, queridos? E Jesus se apresentou aqui nesse texto, João 6,35, dizendo, olha, eu sou o pão, quem vem a mim nunca mais terá fome. E eu quero declarar, e eu sei, queridos, que nós temos visto até a experiência que nós temos na nossa cidade. As pessoas não têm passado necessidade física em termos de fome, porque tem sido suprido. Glória a Deus pela nossa região. Glória a Deus, queridos. Cada casa tem sido suprida, e quando há uma necessidade, a gente vê, queridos, e nós queremos orar para que continue a acontecer na nossa cidade de Cascavel, mas nós vemos uma cidade que ela é muito generosa, porque há uma situação, o povo se levanta, e há doações, tanto natural como física, como nós presenciamos agora no que aconteceu, ali naquele incêndio, que houve, 15, 14, casas foram incendiadas, e foi pedido mobilizado a cidade, e a cidade mobilizou, e todo o pessoal da prefeitura tem que falar, olha, para de trazer, não tem mais onde colocar doações, não tem mais, porque houve uma compaixão, e o povo doando, alimentos têm sido doados. E eu creio, queridos, que
Nosso Deus, Ele é generoso, e quando há uma cidade generosa, queridos, como nós cremos que é a nossa cidade, Deus há de prosperar muito mais, Deus há de trazer muito mais provisão. Não há uma necessidade, podemos dizer agora, de alimento na cidade, não há. Mas eu quero te dizer algo, queridos, que infelizmente, muitas pessoas neste tempo têm sido supridos por muitas coisas naturais, mas coisas espirituais, há um vazio que as pessoas têm se tornado. E nessa hora, queridos, nós somos responsáveis, nessa hora, por trazer à existência aquilo que pode preencher o vazio, que nada natural vai preencher. O vazio que vai preencher o coração das pessoas é a presença do Rei, é a presença de Jesus Cristo no coração. Porque Ele falou: quem vem a mim nunca mais terá fome, e aquele que crê em mim nunca mais vai ter sede. Quantos creem nisso, querido? Quando nos tomam posse para a tua vida, então nós precisamos nos aproximar dEle, ir até Jesus, porque nós nunca mais teremos fome. Não é fome de alimento, queridos, mas é fome de ver, queridos, o propósito de Deus se cumprindo na nossa vida, na nossa casa, na nossa igreja, amém? Na nossa cidade, expandindo, amém? Eu quero continuar mais, eu quero tocar num assunto, e depois a gente já participar da ceia, queridos. Voltar um pouquinho no versículo 33, depois ir para continuar o versículo 47. O versículo 33, a palavra de Deus diz assim, que o verdadeiro pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Versículo 47, eu lhe digo a verdade, quem crê tem a vida eterna. Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comeram maná no deserto, mas eles morreram. Quem comer o pão do céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que eu oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que ele queria dizer. Como pode esse homem nos dar sua carne para comer? Perguntavam. Então Jesus disse novamente, eu lhe digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come a minha carne, e bebe meu sangue, terá a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, pois minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. Eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Seus antepassados comeram maná e morreram. Agora, quem comer esse pão, não morrerá, mas viverá para sempre. Querido, Jesus não está falando de algo natural. Embora muitos dos seus discípulos, pessoas que estavam caminhando com Jesus, pessoas que estavam vendo os milagres, desfrutando, neste momento, começaram a falar dura coisa, é o que ele está falando. Porque até enquanto Jesus multiplicava pão, até enquanto Jesus multiplicava os peixes e dava de comer, fazia milagres, as pessoas estavam com ele. Mas no momento que Jesus fala, olha, aquele agora que comer do meu corpo e beber do meu sangue, terá parte comigo. Querido, quando as coisas começam a envolver o mundo espiritual, porque o mundo espiritual é o que vai trazer vazão para o mundo natural. Precisamos ter essa vitória e essa vida no mundo espiritual. Jesus, muitos entenderam como que nós vamos comer da carne dele. E Jesus não estava falando de um corpo natural, Jesus estava falando de algo espiritual. Agora, para nós hoje, queridos, quem sabe falar sobre isso, é uma coisa talvez sem sentido, mas nós vemos que o pão, para a época de Jesus, para aquele povo, o pão, ele era um alimento que sustentava, é o alimento que eles tinham, assim, para saciar a fome. Tinha outros elementos, os peixes, tá, mas em nenhuma refeição que eles tinham, faltava o pão, porque o pão era tudo que você ia ouvir falar de alimentação,
que eles tinham era o pão. Eles tinham muita participação com o pão, estavam na mesa, e o pão estava ali. A agricultura, essa parte do trigo sempre era presente com eles. Talvez hoje nós temos uma diversidade de alimentos, queridos. Não é um alimento natural, mas naquela época o pessoal tinha muita vazão do que era o pão para eles. Tanto que quando começavam a conversar com Jesus, falavam: olha, foi Moisés que nos deu o pão, que nos alimentou. O pão, aqui podemos trazer, queridos, no nosso sentido espiritual agora, é aquilo que vai trazer uma satisfação e um alimento tão tremendo que você não vai precisar de mais nada. Naquela época eles comiam o pão e saciavam, tudo que ia fazer era o pão. E Jesus começou a falar: olha, eu preciso falar algo profundo para vocês no espiritual. É por isso que Jesus falou: quem comer deste pão não vai morrer, mas vai viver eternamente. Queridos, como que um pão natural pode fazer uma pessoa viver eternamente sem ter mais fome? Jesus não está falando de algo natural, estava falando de algo espiritual. Estava falando profeticamente daquilo que o seu corpo estaria sendo dado. Um filho que veio sem pecado, sem nenhuma mistura, mas que se entregou espontaneamente. Ele falou: olha, eu sou o pão vivo que veio do céu para trazer uma satisfação, para te suprir completamente aquilo que talvez algo natural nunca vai conseguir te suprir. Eu sou aquele que veio para suprir a tua vida, naturalmente, espiritualmente. Eu sou aquele que veio para te fazer completo em mim. E é essa presença que Jesus começou a falar, queridos. O pão que sustenta. E eu quero profetizar e declarar sobre a tua vida, querido. Você pode buscar em qualquer lugar, mas o teu sustento só está em Jesus. A sustentação da tua vida emocional, tudo aquilo que você está buscando, é somente em Jesus. As outras coisas vão passar, como o pão para muitos se passou. E um outro elemento, querido, que nós vemos, só para citar aqui diante da ceia que nós vamos participar, é a uva, que ela era prensada, esmagada, e trouxe o suco de uva, que representa também no espiritual o sangue. Agora o sangue, o que é, queridos? O sangue, ele é essencial para a vida. O sangue é o que traz vida para o corpo. Por isso que é tanta essa riqueza de participarmos da ceia de Jesus. Falou: olha, quem não comer do meu pão, do meu corpo, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo e não terá vida eterna. Porque ele não estava falando de algo natural, estava falando de algo espiritual, que estaria dando por completo. Porque, querido, nós podemos passar por situações tão terríveis que nós temos passado nessa hora, de vivermos, quem sabe, em casa, e vemos familiares, e vemos pessoas tão desesperadas, mas quando nós paramos e começamos a falar: em quem eu tenho crido? Aonde está a minha fé? Quem é aquele que me supre? Eu quero falar algo para você, querido. Pastor, líder de célula, esposo, esposa, nunca vão te suprir. Se você busca em pessoas, porque tem que ser, queridos, nunca vai te suprir. E o diabo, ele é estrategista, porque ele vai falar: está vendo? O teu pastor não liga para você. Está vendo? Olha o que o seu líder faz. Está vendo? O seu líder não liga. Olha, está vendo? O teu marido está assim, a tua esposa está assim, teu pai está assim. Queridos, o diabo, ele é estrategista, ele vai querer se levantar contra a família, para falar que você não pode. Está vendo como são as pessoas? Queridos, mas nunca uma pessoa pôde suprir outra. O único que pôde e pode suprir é Jesus Cristo. Por isso que ele falou: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem vem a mim nunca mais vai ter fome. Então, queridos, quando você está com esse desespero, se levanta algo no teu coração e falar: quando você pensar em reclamar, pensar em falar alguma coisa, queridos, não fale mal de ninguém. Eleve os teus pensamentos, eleve a sua oração a Deus. Deus, eu estou assim, eu estou querendo reclamar, mas eu vou falar para o Senhor: Senhor, está difícil. Senhor, como está complicado, Senhor. Como eu estou me sentindo só. Como eu quero fazer as coisas. Como eu quero ser. Queridos, vai direto naquele que pode te suprir por completo. Vai direto naquele que pode fazer algo no teu coração.
Tem momentos que nós olhamos assim, não tem o que fazer, não adianta, você não vai conseguir resposta de ninguém, querido. A única resposta que você vai obter vai ser assim: olha, querido, eu vou orar por você. Eu vou levar esse teu questionamento, essa tua preocupação para Deus, e vamos fazer isso juntos. Queridos, encontre pessoas que ajudem a você a levar o teu problema para Deus. Porque o Senhor Jesus é aquele que é o único que veio para saciar a nossa fome e a nossa sede. Amém, queridos? Agora, olha como a Bíblia ilustra, queridos. E eu quero fechar com alguns pontos aqui. Não é à toa, queridos, que Jesus nasceu em Belém. Vocês lembram o que significa Belém, queridos? O que significa Belém? Alguém sabe me dizer bem alto e fala aí. Belém significa casa do pão. Jesus nasceu em Belém, dali veio o lugar da casa do pão. E eu quero declarar para você e profetizar, queridos, que Belém nessa hora representa a igreja, a tua casa. Nós que somos a igreja, nós somos o Belém de Deus, onde Jesus nasceu, veio habitar em nosso coração. E aonde a nossa vida tem que ter pão para saciar as pessoas. E o pão para saciar as pessoas, querido, não é você que fabrica, porque o pão que você fabrica, a pessoa vai comer, daqui a pouco ela tem fome de novo. Aquilo que você fala para as pessoas, então, por isso que é muito importante a gente não criar, não falar de Jesus para as pessoas e trazer as pessoas para depender de você, porque se ela depender de você, ela vai ter fome, ela vai ter sede. Por isso que nós precisamos levar a pessoa, falou, olha, nós temos o pão, mas o pão que nós temos é o pão vivo, que desceu do céu, que todos aqueles que forem até Ele vai saciar a fome, Ele vai saciar a sede. Ele é o pão vivo. Belém, queridos, casa do pão, fala da igreja, lugar que é chamado para alimentar as pessoas. E Jesus, ele fala muito sobre isso, queridos, que é pela fé. É pela fé. Tem fé no teu coração, queridos? Tem fé no teu coração para crer que o Senhor é o supridor da tua casa? O Senhor é aquele que move sobre a tua casa? Por isso eu quero encerrar com esse texto que nós iniciamos novamente, queridos. João 6,35. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crer em mim nunca mais terá sede. E é por isso que nós vemos, querido, muitas vezes que você lê na Bíblia, a Bíblia fala que a igreja de Atos dos Apóstolos, eles viviam em comunhão, eles partiam o pão juntos. O que é partir o pão junto? É ministrar Jesus junto. Partir desse pão, eles tinham uma alegria, singeleza de coração. Os discípulos que estavam descendo para Emaús, conversando sobre Jesus, cegados naturalmente, aquela pressão que eles tinham, aquela incômodo porque Jesus morreu, e eles estavam indo, conversando, Jesus está com eles, não reconheceram, mas a Bíblia fala que quando Jesus partiu o pão, Jesus não partiu o pão de uma forma, apenas, tá um pãozinho, não, ele partiu o pão porque ele falou, olha, eu sou o pão vivo, está aqui, o pão vivo que desceu do céu está aqui, e a Bíblia fala que quando ele partiu o pão, os olhos foram abertos. Queridos, sabe por que muitas vezes teus familiares, nossos familiares, os amigos, eles não têm tido os olhos abertos para enxergar o que Jesus está para fazer? Porque muitas vezes nós queremos dar o pão para eles que nós fazemos, que nós fabricamos. Eu quero dar o pão que eu sei. E na verdade nós precisamos partir o pão para a vida das pessoas, o pão vivo. Nós vamos ensinar Jesus. Precisamos trazer Jesus, que é a essência, que mata a fome das pessoas. Porque quando nós trazemos Jesus para as famílias, quando nós trazemos Jesus para as casas, quando nós trazemos Jesus para os amigos, querido, Jesus vai saciar a fome, Jesus vai saciar, vai trazer esse agir, esse renovo. E se você acompanhar, queridos, o pão que era feito no Antigo Testamento, ou até no tempo de Jesus, quando se falava do pão, não era um pão muitas vezes contaminado como tem hoje. Quando a gente fala de pão, queridos, tem um pão que você vê assim, não, você vai em mercado, tem pão de tudo quanto é tipo, não é verdade hoje? É pão sem glúten, é pão sem aquilo, é pão, queridos, o pão que eles faziam,
eles tinham tudo isso porque era um trigo, e geralmente o pão mais que eles tinham era o trigo, era a farinha que eles faziam com água, não tinha nem o fermento. Por isso que muitas vezes, ao contrário, Jesus ele partiu. Quando fala de partir, é algo que não é um pão como nós vamos participar da ceia, que hoje é como símbolo. Aqui nós cortamos o pão, né? O partir fala de algo que era fino, que era uma coisa assim, que não tinha mistura. Era um pão, e quando Jesus fala partir o pão, é algo sem mistura, sem levedação, sem fermento. Por isso que muitas festas do povo cristão era o pão asmo, era o pão sem fermento, indicando é o pão puro, é algo que não tem mistura, é algo que vai saciar a fome, que vai trazer entendimento. Então não é um pão natural, querido, que nós estamos, e participar da ceia, não participe apenas pegando um pão, falando é um pão natural. Não, mas quando participar da ceia, fala, olha, eu estou aqui, me lembrando do que o Senhor Jesus falou. E eu quero ter uma parte com Ele, eu quero crer, eu creio, Senhor, que eu vou comer, não do teu corpo físico, não é deste pão, mas eu faço parte no espiritual de comer da tua palavra, daquilo que o Senhor tem me ensinado, comer, me alimentar no espírito, para que eu seja fortalecido, para que eu possa caminhar, e a minha vida está com o Senhor. E quando o Senhor voltar para buscar a igreja, nós vamos celebrar juntos a vida, porque eu tenho sido alimentado pelo Senhor. Amém, queridos? Por isso que na Bíblia você vai encontrar, querido, muitos momentos que fala que a gente precisa comer do pão não levedado, não com fermento. O fermento, em alguns textos da Bíblia, ele representa o pecado, aquilo que leveda a massa, aquilo que começa a trazer o pão vivo. Ele é o pão sem fermento. Quando participa da Páscoa, a Páscoa que os irmãos entendiam, que quando Moisés fez aquele pão, falou, olha, não coloque fermento. Ele está dizendo, querido, não é algo natural, não é se você come do pão naturalmente, não. Porque o apóstolo Paulo também declarou em Coríntios, ele falou, o que eu ouvi do Senhor e que eu recebi, é que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele pegou o pão, partiu e deu por nós. Ele entregou. E todos aqueles que comerem deste pão, tendo discernimento do que é o corpo de Cristo, e beberem do cálice, entendendo que é o cálice de uma nova aliança, é pacto. Sangue é pacto. Sangue é uma aliança que não se quebra, em Jesus não se quebra. E quando eu tomo no suco de uva, quando eu como do pão, entendendo que é um pacto, eu entendendo que não é mistura, não é pecado, mas é uma vida com Deus, de santidade, uma vida de entendimento, quem Ele é, que Ele morreu pelos meus pecados, e hoje eu posso ter vida nele, é no Espírito. E é por isso que Paulo falou, porque, presta atenção, queridos, o povo tinha tanto isso como um alimento, que era o pão, que Paulo até falou para a igreja que estava participando, falou, olha, vocês vêm sem discernimento nenhum, muitos de vocês vêm para se alimentar do pão, comer para saciar sua fome com esse pão. Não, meus irmãos, porque ele falou, quem come deste pão e bebe desse cálice, sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. Querido, não quer dizer que se comer o pão, tomar o suco, e você não está, vai morrer na hora. Não, está falando de algo espiritual. Quando nós entendemos que a nossa fonte é Jesus, que Ele morreu naquela cruz, seu sangue sobre as nossas vidas é que nos purifica. Quando nós entendemos que nós somos uma família, e nós agimos no mundo espiritual, queridos, como nós vamos viver diferente, queridos. Como nós vamos nos doar mais para o reino. Quando nós entendemos o que é viver para Deus, fazendo a vontade de Deus, nos unimos, a tua pregação vai ser diferente, queridos. A tua conversa com familiares que não têm Jesus vai ser diferente, porque você vai trazer de fato um pão vivo. A tua vida vai demonstrar algo que vai trazer fome na vida das pessoas. Sabe o que vai acontecer? Você não vai precisar fazer esforço, porque as pessoas vão ver na tua vida uma mudança tal. O teu relacionamento com seu marido, o teu relacionamento com a sua esposa, o teu relacionamento pais e filhos, relacionamento patrões e empregados, as pessoas vão falar, o que aconteceu com essa vida? E elas vão chegar, escuta, o que você tem para mim? O que está acontecendo com você? Sabe o que é essas perguntas? Por que você está agindo assim?
Sabe o que está acontecendo? No espiritual, essas vidas que estão perguntando, elas estão falando: escuta, eu estou com fome. O que você tem para alimentar? O que está acontecendo na tua vida que eu nunca experimentei? Aí nós vamos poder passar para eles e falar: olha, é o pão vivo que desceu do céu, que saciou a minha vida, tem mudado o meu casamento, tem mudado a minha família, tem mudado o meu modo de agir no meu trabalho, tem mudado, e é isso que eu tenho para te oferecer. Eu não fiz nada, Ele fez tudo, eu só me entreguei, e eu só tendo entendimento de que Ele é o Rei da Glória, Ele é o Senhor. Quando estão entendendo, queridos? Amém? Tem tudo a ver com Ele, não é comigo, é tudo com Ele. Então, quando nós vamos agora, queridos, eu quero chamar os músicos para este tempo e pedir para os irmãos preparar, que nós vamos trazer esse entendimento para nós, queridos, de participar da ceia. A Bíblia fala que se nós participarmos sem entendimento, sem discernir o corpo, nós estamos participando para a nossa própria condenação. Mas quando nós comemos do pão, sabendo: Senhor, este pão que nós estamos com, só para te explicar também, querido, esse pão que nós estamos comprando, você vai comer aí, tem fermento, tem tudo, foi comprado no mercado, tem todas as misturas que se tem. Não é dessa mistura, amém? Porque o que Jesus falou: todas as vezes comerdes do pão e beberes do cálice, vocês estão se lembrando da promessa que não é natural, é espiritual. E eu faço parte do corpo de Cristo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa temos um pacto com esse Deus, temos uma aliança que não se quebra, e nós vamos viver essa vida com Ele tremendamente. Amém, queridos? Então participe da ceia desta noite, neste tempo, com entendimento quanto a isso. Ore como família e declare, queridos, a tua vida pertence ao Senhor. Se entregue a Ele, como nós vimos discípulos seguindo Jesus, muito tempo seguindo Jesus. E Jesus falou: vocês estão me seguindo porque eu multipliquei o pão, porque eu dei alimento para vocês, eu multipliquei o peixe. Mas é chegada a hora de vocês experimentar a vida eterna, é quando vocês comerem do meu corpo e vocês beberem do meu sangue. Jesus estava falando de experiência com Ele, viver nele, viver por Ele e viver para Ele. E nessa hora de nós nos lembrarmos, querida, ceia é memorial. Nós nos lembramos do que Ele fez naquela cruz, do que Ele está fazendo em nossa vida e do que Ele há de fazer no nosso coração. Então se abra ao Senhor, deixa o Senhor abrir os teus olhos, queridos. Ao partir do pão com a sua família, ao partir do pão, permita que o mundo espiritual se abra para você também. Talvez Deus, neste momento da ceia, Deus vai te abrir os teus olhos para algo que você ainda não está enxergando, e que Ele quer que você enxergue. Tomadas de decisões. Quem sabe no partir do pão agora você vai orar, e o Espírito de Deus vai te revelar espiritualmente do que você precisa fazer. Aleluia. Queridos, continuando no capítulo 6, lá no finalzinho, Jesus conversando com seus discípulos, a palavra de Deus diz que Jesus, sabendo que os seus discípulos reclamavam, Ele disse: isso os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu, onde Ele estava antes? Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse, elas são Espírito e vida. Mas alguns de vocês não creem em mim, pois Jesus sabia desde o princípio quem não acreditava nele, quem o iria traí-lo, e acrescentou: por isso eu disse que ninguém pode vir a mim, a menos que o Pai o dê a mim. Neste momento, muitos dos seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? Simão Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Queridos, eu creio que o Senhor está esperando resposta dos nossos corações, como a de Pedro e os discípulos que permaneceram. Falou: Senhor, nós não temos para onde ir, somente o Senhor tem palavras de vida eterna.
O Senhor Jesus falou: olha, a natureza humana, ela não pode construir nada, ela não tem como lhe dar nada. E Jesus, ele falou: tudo é feito pelo Espírito. E foi o que Pedro declarou: Senhor, para quem nós iremos? Somente o Senhor tem as palavras de vida, e nós temos crido que Tu és o Senhor. Que haja essa revelação em cada coração, queridos. Queridos, eu tenho convicção no meu espírito, eu tenho convicção nessa noite, que você que nessa hora, queridos, tem colocado o teu coração, o Senhor está respondendo, Ele vai responder aos anseios do teu coração nessa hora, queridos. Então, somente quando tem entendimento: Senhor, eu tenho entendido que eu faço parte de um povo mais feliz da terra, por ter o Senhor como Senhor. Tenho colocado a minha vida, eu entreguei minha vida a Ti, Senhor. O Teu Espírito está aqui, por isso respostas estão vindo. Queridos, a resposta não vai vir muitas vezes de pessoas, vai vir do Senhor ao teu coração. E eu sinto que nessa noite muitos vão sair deste lugar realmente com o Senhor falando: olha, este é o caminho, andai por ele, é este o caminho, faça isso, faça isso. Glória a Deus.